retaliação com o seu juízo contra o homem, toda a humanidade sofreu, todos os seres viventes sofreu com a ação de Deus, o juízo de Deus sobre a terra. Então perceba, quando o homem peca, lá vamos voltar um pouquinho lá ao Éden, quando o homem peca, através da sua mulher, não importa, Deus não cita a mulher, cita o homem, mesmo a gente sabendo que foi através dela. Quando o homem peca, a terra que era santa, ela ficou amaldiçoada. A terra recebeu, por causa do pecado do homem, a consequência de maldição. Então, perceba, você pode fazer uma analogia que tudo que existia sobre a terra, que era frutífero, produtivo, foi afetado com o pecado do homem. Sendo afetado com o pecado do homem, por isso que lá na frente, Jesus diz que por causa da ação do homem, a natureza, vamos dizer aqui, as árvores, os animais, por que não o céu, as estrelas, lua, nuvem, a própria terra, sofreram por causa do pecado. Coisa terrível o pecado, Então Deus, que ao criar o homem, e o céu, a terra, o mar e tudo que aí existe, Ele denominou o homem como a coroa da sua criação. Perceba o tamanho do amor que Deus tinha para com o homem, para com a humanidade. Era algo sobrenatural. A Bíblia diz que Deus nos ama com a sua própria alma. A Bíblia diz que Deus cuida de nós como Ele cuida da menina dos seus olhos. Então percebam a importância que tínhamos e temos diante de Deus. Mas a importância maior antes do pecado. Com o passar do tempo, o homem é expulso do jardim do Éden e a mulher. Vem a sentença pelo pecado. E agora eles começam a andar errantemente, procurando meios de abrigo e como sobreviver. Agora recebe uma sentença para lavar a terra, e viver do suor do seu rosto. Agora recebe também algumas dificuldades para lidar com a terra que antes era produtiva, que antes não gerava espinho, ombrólio, eu imagino, malícia, que dá um trabalho terrível para acabar em uma terra, daquela gengibre, entre tantas outras coisas. Então, agora passa a ter. Por que passa a ter? Para dificultar a vida do homem. Para que essa dificuldade? Perceba, para que o homem possa valorizar tudo aquilo que Deus criou para ele, confiou e entregou nas mãos dele. Ele não valorizou, abrindo mão de simplesmente a guarda do mandamento, estatuto e ordenança. Quem entendeu? Amém. Então, irmãos, com glória a Deus. Esse não valorizar, levamos isso para os dias de hoje. Levemos para nossas casas, Em nossas casas nós temos filhos. Quem tem filhos, tem bens, joias preciosíssimas, tem bênção. A Bíblia diz que essas bênçãos têm que ser ensinadas a andar nos caminhos do Senhor, de dia e de noite, mostrar os feitos do Senhor. Perceba, pega o menino, ao levar para dormir, fala dos feitos do Senhor. Ao levar para a mesa, para a refeição, fala dos feitos do Senhor. Ao você levar ao colégio, fala dos feitos do Senhor para o teu filho. Não perca um minuto, porque quando você faz isso, você está preparando um filho para lhe amar, obedecer e viver segundo as suas instruções de ensinamento. Quem entendeu? Amém. Glória a Deus. Esse filho, agora me lembrei de Salomão, rei Salomão, e de uma fala do pai Davi. Então, quando Davi chama ele e vai lhe falar
de como a coisa deve andar diante de Deus, ele diz: filho, então você tem que entender, preste bem atenção no que eu falo, os meus ensinamentos, porque se você guardar os mandamentos, estatuto e ordenança do Senhor, haverá continuidade do reinado, porque essa é uma promessa de Deus para a minha vida. A promessa está comigo, de que se eu guardasse os mandamentos, estatuto e ordenança, eu faria sucessor. Então todo rei, nem todos, mas a lógica da monarquia é que a sequência dos reis vieram ser da mesma família real. Nem sempre está acontecendo isso, né? Tem alguns bastardos aí tiraram a espertalhão, como esse cara da Arábia Saudita, né? Que ele matou, né? Teve aí, ele matou todos aqueles que eram ligados ao trono e até o próprio rei para usurpar o trono. Então observe, temos que ter uma linha de pensamento de que se nós ensinamos ao menino o caminho que ele deve andar, quando ele vier a crescer, ele não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, ele tem um alvo, e o alvo é Cristo. Quando ensinamos aos nossos filhos, estamos ensinando ele a valorizar a vida, o ar que respira, estamos ensinando princípios a ele que vai agradar a Deus. Ele cresce com o entendimento que ele precisa aprender que ele é servo, filho do Deus Altíssimo, que ele deve crescer com o entendimento de que Deus o gerou no ventre da sua mãe para que viesse ser templo do Espírito Santo e adorador por excelência, que adora o Pai em espírito e em verdade. Quem está entendendo? Amém.